Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar hoje nossa segunda aula de saúde da mulher. Vamos falar sobre problemas ginecológicos, alguns, tá bom? Então vamos lá. TPM, qual é a mulher que não conhece a TPM, né, pessoas? Então vamos lá. TPM, tensão pré-menstrual, muito difundida em nosso meio, normalmente acomete as mulheres perto do período da menstruação. Acredita-se que seja desencadeada pela retenção de líquidos e pelas alterações hormonais que ocorrem nessa fase. Os sintomas são irritabilidade, instabilidade de humor, ilabilidade emocional, temos também retenção de líquido, não é? Então, todas nós sabemos aí o que é TPM, tá bom? Vamos lá falar sobre displasia. Gente, displasia mamária é um tumor, tá? De mama. Displasia normalmente é percebida durante o autoexame e apresenta-se em forma de cisto, nódulos ou tumores benignos. Costumam ser doloridos e a paciente pode apresentar secreção ao pressionar o mamilo. Podem também ser indolores e detectados apenas por exames como ultrassom ou mamografia. Então, nós tivemos aí o ano passado, né, o dia da panfletagem, fizemos aí a campanha do autoexame, com alguns de vocês, é óbvio, né? E a gente sabe que como que é percebido os nódulos através do autoexame. Quando que eu faço autoexame? Quando eu tô deitada, quando eu tô tomando banho, né? Então, o que é a displasia? Vocês estão vendo aí, tá? Um tecido, uns cistos que aparece lá no tecido mamário, tá? Às vezes apresenta secreção, às vezes eles são dolorosos. Isso depende de mulher para mulher, tá? Quais são as condutas quando se percebe que a mulher tem um cisto, um tumor, tá? Um nódulo na mama? Reposição hormonal, drenagem dos cistos e exérese. Exérese eu coloquei aí, é uma cirurgia para retirada desses nódulos, beleza? Tumores, carcinoma ou sarcoma, de mama também, tá? Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade entre as mulheres devido ao câncer de mama é alta, inclusive entre as mais jovens. Porém, sua incidência é mais alta em mulheres com mais de 35 anos. Se não diagnosticada precocemente, poderá evoluir para metástase, que nós sabemos que vai sair de um lugarzinho e vai migrar para outro lugarzinho, né? Sua principal prevenção é o autoexame. Então, a mulher tem que fazer o autoexame. Tô tomando banho, tô deitada, vou fazer o autoexame, o qual deve ser realizado em torno do 7º dia do ciclo menstrual, contando a partir do 1º dia de menstruação. Então, eu conto o 1º dia de menstruação, no 7º dia onde é que eu faço o autoexame, tá? As mulheres com maior risco de desenvolver o câncer de mama apresentam os seguintes fatores: histórico familiar, né? A mãe ou a tia, a irmã da mãe, né, que já tiveram câncer de mama, primeira gestação após os 30 anos, nulipariedade, quer dizer, quem nunca teve filhos, alterações hormonais, histórico de displasia mamária e ausência de amamentação, quer dizer, quem nunca teve bebê ou que teve bebê e não amamentou, tá no grupo de risco para desenvolver o carcinoma ou sarcoma, tá bom? Os sinais e sintomas mais comuns são nódulos, secreção purulenta ou sanguinolenta pelos mamilos,
retração da pele ou do mamilo, alteração do tamanho da mama, uma fica maior ou do tamanho normal, a outra retrai, como disse acima, né? Ela retrai. Gânglios axilares infartados, quer dizer, no autoexame, quando vai fazer o autoexame, passa a mão aqui na axila e sente aqueles cistos, tá? Aquele nódulo. A dor é o último sintoma a aparecer, normalmente quando o estágio já está avançado. O diagnóstico é feito por exame clínico, a palpação e confirmado por mamografia e biópsia. O tratamento é sempre cirúrgico, a intervenção é chamada de mastectomia, nos casos em que for necessária a retirada total do tecido mamário. Se o tumor estiver localizado, pode ser realizada a quadrantectomia. Gente, é feito um quadrante, por exemplo, tá no quadrante superior esquerdo. Então é feito um quadrante e só vai ser retirado parte do tecido mamário dali, tá? A mastectomia total tira toda a mama, tá? Nesse mesmo procedimento realiza-se o esvaziamento axilar, a retirada dos glândulos. Normalmente após a cirurgia indica-se quimioterapia ou a radioterapia, beleza? O HPV, né? O condiloma acuminado. Conhecemos muito, o HPV, o câncer de colo de útero, ele está mais incidente, o câncer de colo de útero está mais incidente ao aparecimento do HPV do que ao câncer que deu metástase e foi parar lá ou um câncer que apareceu direto no útero, tá? Ele é mais comum, o câncer de colo de útero ligado ao HPV. Tá? Então, o condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, crista de galo, figueira, o cavalo de crista, é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, causada pelo papiloma vírus humano, HPV. Atualmente existem mais de 100 tipos de HPV, alguns deles podendo causar câncer, principalmente no colo do útero e no ânus. Entretanto, a infecção pelo HPV é muito comum e nem sempre resulta em câncer. Nem todo mundo que tem HPV vai ter câncer, mas o câncer de colo de útero está ligado ao HPV. Tá aí a fotinho para vocês, né? Esse redondinho aí é o colo do útero, onde a gente quando vai fazer o Papa Nicolau verifica. Você vê quando tá na fase inicial essa manchinha. Aí quando tomou tudo, você vê que vai tomando e vai pegando todinho o útero, tá? O corpo uterino, beleza? Os sinais e sintomas. A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de tamanhos variados. No homem é mais comum na cabeça do pênis, a glande e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta. Também o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem aparecer os sintomas. Pode ser assintomático. Eu falei para vocês que eu, trabalhando no laboratório, fiz coleta de uma moça com HPV e tinha essas verrugas até na coxa dela, tá? Então é verruga assim, espalhada pela região genital inteira, beleza? Transmissão. A principal forma de transmissão desse vírus é pela relação sexual. Para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas. Acabei de ler, né? Às vezes as pessoas são assintomáticas, não aparece verruga nem nada, tá? Mas quando a verruga é visível, o risco de transmissão é muito maior.
O uso de preservativos durante a relação sexual geralmente impede a transmissão do vírus, que também pode ser transmitido para o bebê durante o parto. A transmissão vertical que a gente fala isso é para HPV, para sífilis, para HIV, né? A transmissão vertical na hora do parto, beleza? O tratamento. Os condilomas normalmente são tratados com cauterização cirúrgica conservadora, quer dizer, vai queimar cada verruguinha daquela, tá? O tratamento a laser também tem sido usado, mas esse tratamento tem sido questionado pela sua capacidade de espalhar o HPV transportado pelo ar através de microgotas aerolizadas, criadas pela vaporização do tecido lesionado. Independente do método usado, os condilomas devem ser removidos porque são contagiosos e podem espalhar-se para outras superfícies, outras pessoas através do contato direto, normalmente sexual. Então, a forma mais segura de não ter transmissão é fazendo a cauterização, queimando. O laser vai fazer aquele laserzinho, né? Então, pela fumaçazinha, a fumaça que sai, tudo, essas microgotas, né, aerolizadas, pode passar para outras pessoas, né, na boca e na garganta. Então, pode ser transmissível por aí, tá? A prevenção. O exame de prevenção do câncer ginecológico é o quem? O Papa Nicolau. Pode detectar alterações precoces no colo do útero e deve ser feita de rotina por todas as mulheres. Tem mulher que faz o Papa Nicolau uma vez por ano, tem mulher que faz o Papa Nicolau 2 vezes por ano, tá? Nos casos de prevenção masculina, o mais recomendado é o contato sexual com o uso de preservativos. Não se conhece o tempo que o HPV pode permanecer sem sintomas e quais são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento das lesões. Por esse motivo, é recomendado procurar serviços de saúde para consultas periodicamente. Aí nós temos aí uma profilaxia, né? Uma coisa para não desenvolver. O que? A vacina. O SUS dá a vacina, como eu coloquei aqui em cima para vocês, né? O SUS dá a vacina. No particular, todos nós podemos tomar, pessoas. No particular, o homem dos 9 aos 25 é recomendado e nas mulheres dos 9 aos 45 anos tem que pagar a vacina. Lá no SUS só dá para molecada, né? Nos meninos dos 9 aos 14 anos e nas meninas dos 9 aos 14 anos. Gente, 2 doses, tá? Da vacina. Foram desenvolvidas 2 vacinas contra os tipos de HPV mais presentes no câncer do colo de útero. Essa vacina, na verdade, previne contra a infecção por HPV, mas o real impacto da vacinação contra o câncer de colo de útero só poderá ser observado após décadas. Uma dessas vacinas é a quadrivalente, ou seja, previne contra 4 tipos do HPV. O de 16 e 18, presentes em 70% dos casos de câncer de colo de útero, e o de 6 e 11, presentes em 90% dos casos de verrugas genitais. A outra é específica para os subtipos de HPV 16 e 18. É fundamental deixar claro que a adoção da vacina não substituirá a realização regular do exame de citologia, quer dizer, o Papa Nicolau. Não é porque eu tomei a vacina que eu não vou fazer o Papa Nicolau. Uma coisa não substitui a outra, tá? O Papa Nicolau é preventivo. Trata-se de mais uma estratégia possível para enfrentamento do problema. É um momento importante para avaliar-se a existência de DST. Claro que o Papa Nicolau vai detectar outras patologias, não só HPV, mas o intuito é ele ser prevenido. As vulvovaginites estão presentes, gente, em muitas mulheres, em homens também. É uma inflamação ou infecção dos homens, não, perdão.
Homem não tem vulva, desculpa. Em muitas mulheres, tá? É uma inflamação ou infecção da vulva ou da vagina. A vulvovaginite pode afetar mulheres de todas as idades e é extremamente comum. Foi o que eu falei, tá? Sabe, o que eu havia dito candidíase, é uma vulvovaginite. E a candidíase, eu já falei pra vocês, né? Negócio de lavar a calcinha, deixar lá no banheiro, passar o fundo da calcinha, né? Então isso pode dar uma vulvovaginite. Não está totalmente ligada a DSTs, tá? Claro que tem algumas vulvovaginites que estão ligadas a DSTs, mas não são todas. A vulvovaginite pode afetar mulheres de todas as idades, extremamente comum. Pode ser causada por bactérias, fungos, vírus e outros parasitas. Candidíase nada mais é do que o quê? Um fungo, né? Algumas infecções sexualmente transmissíveis também podem causar a vulvovaginite, bem como diversas substâncias químicas encontradas em espumas de banho, sabonetes e perfumes, que também pode causar vulvovaginite. Lembra que eu falei aquele negócio de sabonete vaginal? Que não pode ficar passando porque abaixa o pH da vagina e pode causar o quê? Alguma infecção, tá? Então não é bom. É recomendado acho que 2 vezes por semana. Não pode ficar sendo aquilo, não é de uso diário. Fatores ambientais como higiene inadequada e alérgenos podem causar a doença. A candidíase albicans, que causa infecções fúngicas, é uma das causas mais comuns da vulvovaginite em mulheres de todas as idades. Acabei de falar dela, né? Então, ela é bem comum, a candidíase. Como que é o tratamento das vulvovaginites? É com antibiótico, tá? Antifúngicas, porque destrói bactérias antifúngicas normais encontradas na vagina. As infecções fúngicas normalmente provocam coceira genital e corrimento vaginal branco espesso, além de outros sintomas. Coceira, né? Ardor também pode causar as vulvovaginites. Outra causa da vulvovaginite é a vaginose bacteriana, um aumento do excesso de certos tipos de bactéria na vagina. A vaginose bacteriana pode provocar corrimento vaginal cinza e fino e ardor fétido. Uma infecção sexualmente transmissível chamada de vaginite por tricomonas é outra causa comum. Essa infecção provoca coceira e ardor vaginal, além de intenso corrimento que pode ser cinza, amarelado ou esverdeado. Então, gente, as vulvovaginites são mais comuns quanto a gente pensa e tá ligado tanto ao modo que a gente fator ambiental, né? Se aquele negócio que eu falei deixar a calcinha no banheiro e passar o fundo da calcinha, sentar no chão do banheiro, essas coisas assim, ou se não através de relação sexual, que pode adquirir as vulvovaginites. Espumas de banho, sabonetes, contraceptivos vaginais, sprays femininos e perfumes podem causar irritação e erupções que coçam na área vaginal, enquanto roupas apertadas ou que não absorvam transpiração às vezes causam brotoejas devido ao calor. Tem muito ginecologista que orienta a mulher a ficar um período de 24 horas do dia dela sem calcinha para dar uma arejada, entendeu? O tecido irritado é mais propenso a infecções que o normal. E muitos organismos que causam infecções se proliferam em ambientes quentes, úmidos e escuros. Esses fatores podem contribuir para a causa da vulvovaginite com frequência, prolongam períodos de recuperação.
A ausência de estrógenos nas mulheres após a menopausa pode resultar a secura vaginal e afinamento da pele da vagina e da vulva, que também pode causar ou piorar o prurido. O prurido é aquela secreçãozinha ou sensação de queimação genital. Então, lá no climatério, né, na menopausa, a mulher fica com secura vaginal. Alguns médicos orientam a passar um creme, né, na região, tudo, porque pode causar assim uma vulvovaginite por causa da secura, tá? E tem mulher que tem com frequência algumas vulvovaginites, candidíase, tem mulher que tem, nossa, várias vezes, tá bom? A vulvovaginite não específica, quando a causa específica não é diagnosticada. Pode acontecer em qualquer idade, mas é comum em meninas antes da puberdade. Depois que a puberdade começa, a vagina fica mais ácida, o que ajuda a evitar infecções. Então, elas têm uma sorte, né? Que na puberdade está mais ácido a região vaginal, então ela pode não ocorrer infecções, mas pode também, tá? Sinais e sintomas: irritação prurido na região genital, inflamação, irritação, hiperemia, edema, fica inchadão, dos grandes lábios, pequenos lábios e região do períneo, corrimento vaginal, odor fétido, desconforto, a sensação de queimação ao urinar, que é a dissúria, tá? Tá aí uma imagenzinha para vocês verem, e essas coisinhas azuis são as bactérias. O diagnóstico: qual é o diagnóstico para as vulvovaginites? O médico realizará um exame pélvico para ver se tem dor. Já foi no ginecologista? Já viu que ele faz uma palpaçãozinha assim? Então, para ver se sente dor, se está inchada aquela região, justamente por causa das vulvovaginites. O exame pode identificar áreas sensíveis e vermelhas na vulva ou na vagina. Um teste com cultura, né, que é aquele teste de, quem conhece sabe, aquele do cotonete, tá? Ou até mesmo o Papa Nicolau. Um teste de cultura é geralmente realizado para identificar uma infecção vaginal ou crescimento excessivo de fungos ou bactérias. Em alguns casos, a cultura do corrimento pode indicar o organismo que está causando a infecção. Uma biópsia da área irritada pode ser recomendada se não existirem sinais de infecção. Se só existir aquele edema e o prurido, então é recomendado a biópsia, tá? O tratamento depende da causa da infecção. Antibióticos por via oral, né, ou aplicados direto na região, tá? Aqueles cremes vaginais. Olha lá, os cremes vaginais antifúngicos, antibacterianos e anti-inflamatórios. Os antihistamínicos, se a irritação for causada por uma reação alérgica, e pomadas de estrógeno, se a irritação e inflamação forem causadas por baixos níveis de estrógeno. Então, pessoal, existem alguns tratamentos, às vezes não é só a mulher, se a causa for irritação, mas às vezes se a causa for uma DST, o parceiro também tem que tomar a medicação, tá? Mas caso for uma coisa de alergia, como esses desodorantes vaginais, esses sabonetes vaginais que pode causar uma vulvovaginite, então é só a mulher, tá, que toma a medicação. Senão o homem também tem que tomar, se for causado por alguma DST. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijinho, até amanhã.